galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Nessa aula nós iremos discutir a população mundial. Vamos entender o que é população absoluta, população relativa. Vamos analisar porque as taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade diminuiu em algumas partes do mundo. Vamos ver como está distribuída a população mundial no território, bem como as teorias demográficas. E assim, para iniciarmos, vamos ver o que é população absoluta. A população absoluta é o número total de habitantes que vivem em um determinado lugar. Assim, a gente vai ter alguns países no mundo que apresentam uma elevada população absoluta. Por exemplo, a China, a Índia, os Estados Unidos, Indonésia, o Brasil. Esses são os 5 maiores países em população absoluta. Entretanto, tem alguns países que apresentam uma população absoluta alta e uma população relativa baixa. E o que é população relativa ou densidade demográfica? População relativa é a população absoluta, ou seja, o número total de habitantes dividido pela área total do território. E assim a gente consegue encontrar a densidade demográfica. Tem países, por exemplo, que apresentam uma população relativa alta, porém tem uma população absoluta baixa. Vamos entender o que é a densidade demográfica. Como eu disse que a densidade demográfica é obtida através da população absoluta pela área do território, a gente vai trazer aqui como exemplo o território brasileiro, que apresenta dimensões continentais com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então pega-se esse território e divide pela população absoluta. O Brasil hoje tem em torno de 211 milhões de habitantes. Quando a gente coloca essa população no território e divide, vai ter uma densidade demográfica baixa, de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Outro exemplo é a Rússia, que tem um território extenso e uma população absoluta alta, porém a sua densidade demográfica é baixa, de 6 habitantes por quilômetros quadrados. Entretanto, como eu disse anteriormente, tem países que têm uma população relativa alta e uma população absoluta baixa. O exemplo é a Bélgica, que tem uma extensão territorial pequena e uma população de aproximadamente 11 milhões de habitantes. Quando coloca essa população e divide por sua área, a densidade demográfica vai dar 366 habitantes por quilômetros quadrados. E assim a gente vai ver um formigueiro de gente em um território pequeno. Desse modo, a gente viu aqui o que é população absoluta, que é o número total de habitantes, e população relativa ou densidade demográfica. Beleza, pessoal? Agora vamos ver a distribuição da população mundial. A população mundial está distribuída no território de forma desigual. Existem alguns fatores que explicam, tanto de ordem econômica, populações que são milenares e fatores naturais. E a gente vai ver que algumas regiões, por exemplo, que são industrializadas, vai apresentar uma densidade demográfica alta. Se a gente olhar aqui, no nordeste dos Estados Unidos, tem uma densidade demográfica elevada. Aqui também na Europa, como são países desenvolvidos, apresenta uma alta densidade demográfica. No Japão também, que é outra região industrializada e desenvolvida, apresenta uma densidade demográfica alta. Outro fator que explica a densidade demográfica alta vai ser populações milenares, que estão em uma área há muito tempo. Então essas regiões, por exemplo, como o leste da Ásia e sudeste, apresentam uma área altamente povoada. Como a gente olha aqui, está bem escurinho essa parte aqui, então existe uma grande concentração de população nessa região. Já por fatores naturais, a gente vai ver também que tem áreas que vão dificultar o povoamento, como áreas geladas, vai ser pouco povoada. Aqui na Rússia é um exemplo, aqui o deserto do Saara, na África. E assim a gente vai ver essa distribuição da população mundial, que ela se apresenta de forma desigual. Existem alguns fatores que explicam essa distribuição desigual da população mundial no território. Agora a gente vai ver o crescimento da população. O crescimento da população ele ocorre através do crescimento natural ou vegetativo. E o que é o crescimento natural vegetativo? A taxa de natalidade, que é o número de nascidos, menos a taxa de mortalidade, que é o número de mortes. E assim a gente vai ver no mundo o crescimento vegetativo da população mundial. Até o início do século XIX, a população mundial ela crescia lentamente. Por quê? Tinha uma alta taxa de natalidade, porém também tinha uma taxa de mortalidade elevada. Isso por conta das epidemias, guerras que existiam, faziam com que ocorresse uma alta taxa de mortalidade.
Porém, com a primeira revolução industrial, alguns países começaram a ter um crescimento vegetativo elevado. Isso por conta de quê? Da queda da taxa de mortalidade. E alguns fatores favoreceram esse crescimento natural ou vegetativo. Um desses fatores foi a assistência médica hospitalar. Começou a ter um atendimento melhor para a população, hospitais, que foi fazendo com que diminuísse a mortalidade. Outro fator foi o fornecimento de água tratada, rede de coleta de esgoto, coleta de lixo. Isso foi fazendo com que diminuísse as doenças e assim ocorresse a queda da mortalidade. Outro fator foi as campanhas de vacinação. Então tinha doenças antes que não tinham tratamento e as pessoas morriam precocemente. E a partir da vacinação em massa, começou a ocorrer o quê? Uma melhoria na qualidade de saúde e diminuição da taxa de mortalidade. Outro fator foi os avanços da medicina, através do quê? Do surgimento de antibióticos que começaram a tratar várias doenças que antes matavam a população mundial. E esses fatores, como assistência médica hospitalar, infraestrutura de saneamento básico, campanhas de vacinação, avanços na medicina, fizeram com que ocorresse o crescimento vegetativo nesses países que começaram a se industrializar no século XVIII e XIX. E assim a gente vai ver que a população mundial começou a ter um crescimento. Essas melhorias que eu citei agora, como atendimento médico hospitalar, infraestrutura de saneamento básico, campanhas de vacinação e avanços na medicina, também começou a chegar para os países subdesenvolvidos a partir da segunda metade do século XX. E isso fez com que ocorresse a diminuição da taxa de mortalidade e começou a ocorrer um processo exponencial de crescimento da população mundial, chegando em 1960 a ter um elevado número de habitantes, que foi denominado nessa época de explosão demográfica. E a população mundial, a partir desse momento, começou a ter esse crescimento exponencial. Hoje a gente tem no mundo cerca de 7,8 bilhões de habitantes. Projeta-se que em 2093 tenha 11 bilhões de habitantes no mundo. E assim a gente vai ver que o crescimento vegetativo, ele continua tendo esse crescimento positivo no mundo todo. Porém, os países desenvolvidos começaram a ter também uma queda da taxa de natalidade, bem como alguns países subdesenvolvidos também tiveram uma queda da taxa de natalidade. E os fatores que explicam essa queda na taxa de natalidade vai ser o quê? O avanço da urbanização. Então, como as pessoas começaram a morar na cidade, o custo de vida começa a ser elevado, com transporte, alimentação, moradia, lazer. Isso foi fazendo com que a população diminuísse a taxa de natalidade. Outro fator foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, antes a população, como morava no campo, tinha vários filhos. Porém, quando começa a morar na cidade, ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, isso dificulta a entrada da mulher no mercado de trabalho. Outro fator foi o planejamento familiar, consequentemente através dos métodos contraceptivos. Esse avanço da urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar e métodos contraceptivos fizeram com que ocorresse essa queda da taxa de natalidade lá no início do século XIX nos países desenvolvidos e aqui na segunda metade do século XX em alguns países subdesenvolvidos como Brasil, México e Argentina. Porém, a gente sabe que países que apresentam estrutura econômica agrária ainda têm uma elevada taxa de natalidade, consequentemente, uma alta taxa de fecundidade. E o que é a taxa de fecundidade? O número médio de filhos por mulher em idade fértil. Alguns países, como diminuíram essa taxa de natalidade, consequentemente, foi diminuindo essa taxa de fecundidade. Analisando aqui essa imagem, a gente vai ver, por exemplo, Singapura, que tem 0,8 de taxa de fecundidade, ou seja, tem um filho por casal. A Alemanha, por exemplo, tem de 1 a 2 filhos por casal. Porém, quando a gente olha alguns países mais pobres, que apresentam uma alta taxa de fecundidade, onde a população mora ainda na zona rural, por exemplo aqui, Níger, que é na África, vai ter 6,8 de taxa de fecundidade, ou seja, quase 7 filhos por casal. Afeganistão, 5,4 de taxa de fecundidade, quase 6 filhos por casal. Então, hoje no mundo, alguns países desenvolvidos tiveram essa diminuição da taxa de natalidade. Por exemplo, a Alemanha tem um crescimento vegetativo negativo.
outros países ainda apresentam uma taxa de natalidade elevada, principalmente os países mais pobres do mundo, que se encontram tanto no sudeste da Ásia, na África e na América Latina. E assim a gente viu como foi que ocorreu essa diminuição da taxa de natalidade e fecundidade e como ainda essa taxa de natalidade e fecundidade se apresenta alta em alguns países pobres do mundo. Agora a gente vai analisar as teorias demográficas. A partir do crescimento dessa população mundial com a queda da taxa de mortalidade, lá no século XVIII, começou a trazer preocupações em relação à questão da fome e pobreza. E assim surgiu a primeira teoria, denominada teoria malthusiana. Ela foi elaborada pelo pastor e economista inglês Thomas Malthus. Ele colocava o seguinte, que a população mundial crescia em progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, e a produção de alimentos em progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Na forma como estava o crescimento da população mundial, ia faltar alimentos, e assim a gente analisando esse gráfico vai ver que a população mundial aqui no gráfico vai crescer de forma exponencial, porque é uma forma de progressão geométrica, o crescimento é acelerado, e a produção de alimentos de uma forma lenta. Isso ia causar fome e acentuar a miséria no mundo. E assim Malthus ele propôs um rígido controle populacional. Como ele era pastor, ele era contra os métodos contraceptivos. E assim ele colocava como uma medida de controle populacional a postergação do casamento, ou seja, retardar o casamento para que não tivesse filho logo. Outra medida que ele propôs foi a abstinência sexual, ou seja, evitar ter relações sexuais para não ter filho e assim diminuir a taxa de natalidade. E outra medida que ele coloca é o planejamento familiar. Ele colocava o seguinte, que os casais deveriam ter número de filhos que conseguisse alimentar com suas terras. E assim a teoria malthusiana pregava a postergação do casamento, a abstinência sexual e o planejamento familiar para ter o controle populacional. Porém, essa teoria, hoje, ela não corresponde à realidade. Por quê? Continuamos tendo uma população mundial em crescimento, só que a produção de alimentos hoje, através dos avanços tecnológicos, ela é maior do que a população mundial. Então essa teoria malthusiana, que colocava que ia ter fome e pobreza, porque a população ia crescer em progressão geométrica e a produção de alimento em progressão aritmética, não corresponde à realidade. Beleza, pessoal? Outra teoria que a gente vai analisar é a teoria neomalthusiana. Ela surge na segunda metade do século XX. Então muitos países desenvolvidos são adeptos a essa teoria. Como a partir de 1960 começou a ter essa explosão demográfica, que teve uma queda da mortalidade, eles colocavam que a fome e a pobreza estavam ligadas a esse crescimento demográfico. Outro fator que eles colocavam era que esse crescimento populacional acelerado ia fazer com que os recursos naturais da terra se esgotassem. E assim, para ter um controle populacional, eles propagavam os métodos contraceptivos para diminuir a taxa de natalidade e, consequentemente, o crescimento demográfico. E assim, através do planejamento familiar, diminuir essa taxa de natalidade. Porém, a gente vê que hoje, alguns países que adotaram essa política neomalthusiana de planejamento familiar, de métodos contraceptivos, que diminuíram esse crescimento demográfico, ainda tem alguns países no mundo que apresentam fome e pobreza. E assim, a gente vai analisar outra teoria que é contrária à teoria malthusiana e neomalthusiana, que é a teoria reformista. Eles colocam que a natalidade alta é fruto do subdesenvolvimento. Então, se existe uma alta natalidade é por conta da pobreza e da fome. E assim, eles perceberam que alguns países que têm melhor acesso à renda, à saúde e à educação, ocorreu a diminuição da taxa de natalidade. Sabendo disso, eles colocam que para diminuir a taxa de natalidade é necessário ter reformas socioeconômicas, ou seja, melhorar o acesso à renda, à saúde e à educação da população mundial para, consequentemente, baixar essa taxa de natalidade. Desse modo, galerinha, a gente discutiu nessa aula o que é população absoluta, relativa, como está distribuída a população mundial no território, vimos o crescimento da população e as teorias demográficas. Assim a gente fica por aqui, utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.